Abra a tua Bíblia dentro daquilo que nós estamos ouvindo do Senhor e que esse, no quinto domingo, nos faz conhecer a transformação sobrenatural de um pastor em rei. Conheço a história, bispo, já estou acostumado com ela. Já está vivendo ela? Então, presta mais atenção, porque esse é um golaço de Deus para a nossa vida. Eu recebi isso hoje no meu espírito, da forma com que Deus queria falar, e eu sou apaixonado por Jesus. Eu já contei para vocês, é que o pessoal do louvor ainda não tirou essa música, eles desprezam, né, a dica do Bispo Abud, porque a música fala assim: estou enamorado de Jesus, estou enamorado de Jesus. Se alguém me pergunta por que sou tão feliz, eu direi: estou enamorado de Jesus. Você topa vir junto comigo agora? Vai, 1, 2, 3 e já! Estou enamorado de Jesus, estou enamorado de Jesus. Se alguém me pergunta por que sou tão feliz, eu direi, saiu agora, estou enamorado de Jesus. Você viu que coisa, é quase traumatizante aqui. O Bispo Abud é muito bem resolvido, porque ninguém do instrumento, nem a bateria, que é essencial para essa supercomposição, não subiu, ninguém subiu. Hã? É? Mas pode ser trabalhado, não pode? Então, amém, glória a Deus. Mas eu estou vivendo isso com o meu Deus. Eu quero te convidar a viver. Nada pode impedir. Aprendi, Paulo falou, a ter, a não ter, aprendi a tudo, aprendi a ser feliz em toda e qualquer situação. Isso é a verdadeira libertação. Amém? Você não está condicionado a nada. Agora, olha que impressionante. Esse não é o tema da palavra, mas é assim que Deus deseja encontrar o nosso coração. Sem essa postura diante de Deus, a palavra ela vai chegar como uma informação, mas com essa postura, a palavra vai fazer uma explosão no teu coração. Amém? Samuel, 1, capítulo 16, de 10 a 13. Assim Jessé fez passar os 7 filhos diante de Samuel, porém Samuel disse a Jessé: o Senhor não escolheu nenhum deles. E perguntou a Jessé: são esses todos os seus filhos? Jessé respondeu: ainda falta um mais moço, ele está apacentando as ovelhas. Então Samuel disse a Jessé: mande chamá-lo, pois não sentaremos à mesa sem que ele venha. Você pode repetir isso comigo? Mande chamá-lo. Nós não sentaremos à mesa até que ele venha. Então mandou chamá-lo e fez entrar. Davi era ruivo, de belos olhos e de boa aparência. E o Senhor disse a Samuel: levanta-se e unja-o, pois este é ele. Samuel pegou o chifre do azeite e ungiu Davi no meio dos seus irmãos. Repete comigo novamente. E o Senhor disse a Samuel: levante-se e unja-o, pois este é ele. Guardou a segunda frase? Glória a Deus. Vamos concluir. E daquele dia em diante, o Espírito, com E maiúsculo, o Espírito Santo de Deus, se apossou de Davi. Então Samuel se levantou e foi para Ramá. O que Deus tem para falar comigo e com você hoje é bem claro, bem objetivo, muito simples e muito direto. Senhor, obrigado por esse momento, obrigado por essa noite. Fala a cada coração
que não haja resistência, que não haja, Senhor, nenhuma contrariedade, nenhuma preocupação excessiva, nenhuma ansiedade, que tenta ser a erva daninha da semente que é lançada, mas que haja um coração de quem tem o Senhor como um namorado, aquela relação, Senhor, que falar em Ti já nos surpreende, nos emociona, o nosso espírito. Oh, Pai, se relacionar, te abraçar, sentir o Teu abraço, meu Deus, nos traz, Senhor Jesus, toda a força necessária para vencer e para cumprir o Teu propósito, desde o ventre, nas nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Pode sentar. Numa curta meditação, eu tenho uma pergunta importante para fazer para você. Você tem ideia de como você acha que as pessoas te enxergam? Sou bonito, né, bispo? Então as pessoas me enxergam com todo esse charme, beleza, né? E eu acho que as pessoas me enxergam feia ou feio demais. Eu acho que você tem ideia de como as pessoas te enxergam? De novo, assim é não. Não tem nem curiosidade? Não? Tipo, não estou nem aí, pode pensar o que você quiser. Seria isso? Não. Você tem ideia de como as pessoas mais próximas enxergam você? Muitos podem dizer que sim, né? Por exemplo, para minha mãe, eu não precisava nem perguntar como que ela me enxergava, ela já falava tudo, ela já pá, não é? Você tem ideia de como Deus enxerga você? Ô bispo, não entrei nessa seara ainda, se realmente não me interessa, até pelo risco que as outras pessoas pensam, de Deus seria uma coisa bem mais, né, contundente. Eu não gostaria agora, não precisa, depois, quem sabe. Você tem ideia de como Deus enxerga você? Nós falamos de quem? De pessoas, em geral, falamos de pessoas próximas. E eu sei que você já ouviu muita coisa. Aleluia. Porque as pessoas não têm papa na língua, então as pessoas falam mesmo. Você tem ideia de como que as pessoas, não só os familiares, as pessoas mais distantes, mas agora falando da principal relação, como Deus te enxerga? Alguém consegue falar categoricamente para mim? Eu sei como que Deus me enxerga. Eu não estou falando só do quanto você é bonitinho, tá? Estou falando uma abrangência muito maior. Você tem ideia? Eu vou tentar de novo. Assim é não. 1, 2, 3 e já. Alguns têm ideia de como Deus se enxerga. Se você for reproduzir isso agora, aqueles que falaram sim, você reproduziria assim, abertamente para a gente, tudo que ele enxerga de legal, de bom, mas também de ruim, de péssimo. Você abriria isso aqui? 1, 2, 3 já. Assim não. Aí fica um pouco diferente, né, bispo? Nós já estamos entrando no métier, não daria tempo, né? Nós temos horário para o culto terminar. Vamos sair de banda nisso. Agora, o que é extremamente importante, além dessas 3 relações, sinceramente, como você se enxerga? E da forma que você se enxerga, influenciado ou não pelas pessoas mais próximas ou pelas pessoas distantes, tem influenciado a tua vida com Deus? A tua vida com você mesmo, dentro do que você quer viver? Cada dia que nós vivemos não é um dia a mais, é um dia a menos. Você concorda? Ô bispo, que visão pessimista, bispo. Olha, com um dia a mais. Então eu vou melhorar. Um dia a menos para a gente chegar na eternidade. Nem o aleluia veio. Mas um dia menos para chegar na eternidade não significa que a gente vai morrer. Essa pode ser a geração que vai ser a igreja arrebatada. Então é um dia menos. Melhorou para você?
Amém. Nasceu um glória a Deus, eu fiquei feliz agora. Mas parece que a gente está gastando tempo nisso, mas isso é muito real. A Bíblia ensina, no Salmo 90, que nós precisamos contar os nossos dias. Amém? Aprender a contar os nossos dias para alcançar a sabedoria. A Bíblia ensina a gente remir o tempo porque os dias são maus. Você acha que eu não me questionei quando eu recebi a notícia que aquele rapaz que eu tinha falado do Evangelho, que ele repetiu a oração de entrega, que ele tinha se suicidado e foi no prédio onde eu morava 6 meses atrás? Você acha que não veio para mim o impacto dizendo eu poderia ter feito mais? Glória a Deus que a gente tem um Deus, porque com certeza veio a indagação para mim. Mas veio o Senhor falando no meu coração, você está subestimando aquilo que eu já fiz, de ele ouvir a verdade do Evangelho, confessar Jesus, entregar a vida a Jesus, mas ele se matou, Senhor. Você está duvidando da minha misericórdia nos últimos segundos de vida dele ter clamado o nome de Jesus? Meu coração se acalmou. Mas uma coisa eu tinha certeza, eu preciso pregar mais. O Filho de Deus é muito egoísta nesse sentido. Mas quando nós olhamos e vemos naquilo que Samuel, entrando na casa de Jessé, tudo isso que aconteceu só nesse período, não tinha só o diálogo de Jessé com Samuel. Depois de de Samuel com os irmãos que vieram antes, porque foram esses apresentados. De Davi quando chegou, eu não estou me referindo a esse diálogo, mas estou me referindo como Deus participou desse diálogo, dessa cena, desse momento, de maneira tão especial, falando especificamente com Samuel. E sabe o que me impressionou e o Senhor falou tão diretamente ao meu coração? Presta atenção, quais foram as 3 frases que nós olhamos com maior atenção e repetimos? Quais foram as 3 frases? Hein? Aleluia! Deixa eu ajudar. A primeira frase foi, quando Samuel falou, deixa ele vir, então manda chamá-lo. Boa, está aí o segredo. Querido, eu não sei o que você pensa a teu respeito e o quanto isso interferiu por influência de outras pessoas, mas pode ter certeza de uma coisa, o que dia hoje, dia 22 de março, você não vai esquecer nunca mais, dia do aniversário do apóstolo, em que ele completou 72 anos, 2026, Deus marcou um encontro comigo e com você, e eu glorifico a Deus porque você está aqui. Deus está dizendo para você e para mim, enquanto anônimo Davi, ele tinha uma relação com Deus, ninguém conhecia, ninguém sabia, os irmãos tinham uma posição a respeito de Davi muito clara, o pai tinha uma posição a respeito dele muito clara, mas no mundo espiritual, Deus olhou para Davi e ele disse, revelando a Samuel, escolhi um que vai substituir Saul. Quem é? Vai na casa de Jessé. Samuel acompanhou a seleção, a eliminação, esse não por isso, esse não por aquilo, mas ele não viu Deus dizer, é esse, mas ele questionou, e quando ele soube que existia Davi, ele não fez outra coisa, ele disse, manda chamá-lo, nós não vamos cear. Eu tenho 2 coisas para te dizer a respeito disso. A primeira delas, esse encontro que Deus marcou comigo e com você, que em nome de Jesus possa cair a ficha, sabe por quê? Porque o Senhor está dizendo, eu não vou cear, eu não vou dar prosseguimento, aleluia, sem que o meu filho saiba, sem que ele chegue. O que está impedindo você de chegar? A discriminação, a perseguição, a injustiça das pessoas, o que está faltando para você chegar?
No anonimato dele, ele tinha essa relação, sem plateia nenhuma, ele matou leões e urso. Eu estou te convidando em nome de Jesus a reservar todos os dias na tua vida um tempo de qualidade, não só para resolver problemas, para ter respostas de orações que você já fez e soluções que você precisa, mas reserva um tempo de qualidade para o nosso Deus todos os dias, já com o entendimento de que é no ventre que Ele me concebeu, massa ainda informe, que Ele já escreveu todos os dias da minha vida. Eu vou radicalizar e eu vou viver esse tempo de intimidade com o meu Deus. Eu não paro de repetir que Davi escreveu, não um, mas ele escreveu muitos salmos, ainda nesse período de anonimato. Você acha que ele aprendeu a tocar harpa? A harpa é ótimo, tocar harpa. Ele aprendeu porque ele foi morar no palácio, ele queria ter um talento. Não, já era. A adoração de Davi a Deus. Quantas vezes, em momentos, ele pôde sentir o gozo da presença de Deus, e Deus está falando para mim e para você: eu não vou cear enquanto você não chegar para receber a unção que eu tenho reservada para a tua vida. Levanta e unge, aleluia, levanta e unge ele. Samuel pegou, aleluia, aquele azeite e derramou sobre Davi. Você está preparado para receber uma nova unção de Deus? Você está preparado para tudo aquilo que você viveu, até num período de anonimato, num período em que parecia ninguém se importar, mesmo você fazendo, lembra das palavras de Jesus no Sermão do Monte: o que a mão direita faz, a mão esquerda não precisa ficar sabendo, mas o testemunho daquilo que nós fazemos, daquilo que nós somos, quando muitas vezes no anonimato você disse não ao diabo e às suas tentações, ninguém viu, mas Deus viu. Deus viu como você agiu, como você se relacionou com Ele, e o Senhor, Ele está dizendo para você: chegou o tempo de você, nada te deter, nada te reter, mas de você chegar para que Deus possa cear com você e dizer: eu tenho muito mais do que você imaginou um dia para a tua vida, em um propósito muito maior do que somente você matar leões e ursos, de você cuidar dos animais do teu pai. Eu tenho um propósito maior para você. Você pode colocar a mão na tua cabeça, aleluia, e falar: Senhor, eu quero cear, aleluia, eu não quero que nada impeça, é o Senhor que está me chamando. Dia 22 de março do ano de 26, o Senhor está dizendo, o Senhor marcou esse encontro. Eu não vou tratar como um domingo normal, eu não vou tratar como mais um domingo, eu vou tratar como dia especial, independente do que as pessoas pensam, acham a meu respeito. Hoje eu tenho entendimento, o Senhor está me chamando para cear contigo e conhecer esse propósito. Senhor, eu recebo essa nova unção que o Senhor tem para me transformar de alguém normal que viveu até o dia de hoje, para alguém que o Senhor escolheu. Você está preparado? Você pode até dizer: eu não estou preparado, mas não foi coincidência, não foi por acaso. O Senhor marcou esse encontro. Ele tem essa nova unção. Ela só não vai acontecer se você disser. A indiferença que nós temos ministrado e confrontado na autoridade do nome de Jesus, mas se ela tem relevância para você, mais ainda para o Senhor. E para nós terminarmos, o Senhor está dizendo para você: aleluia, eu quero. Semana passada eu tenho um corte que eu vou colocar ainda, mas que eu disse: Davi viveu a graça no tempo da lei. Por quê? Por causa desse propósito, por causa disso que aconteceu nesse dia, onde ele foi separado, ungido, para ser separado. E aí o Senhor confirma, e o Senhor diz: o meu Espírito vai se apossar de você,
de uma forma tão extraordinária. Quem que tem um autoconhecimento, por isso o Senhor denunciou círculos viciosos hoje, foi ação de Deus, viu, lindão? E o Espírito Santo não vai deixar você esquecer que você se dispôs, se colocou, e eu já estou vendo, porque não é o Bispo Abud que faz, não sou eu que convenço a você, quem convence é o Espírito Santo de Deus, mas que vai ser uma delícia ver o processo que Deus vai realizar na tua vida, para que todos aqueles círculos viciosos não tenham mais nenhum domínio, nenhum efeito sobre a tua vida. E agora o Senhor chega dizendo, eu tenho essa nova unção para você, mas o meu Espírito, o Espírito Santo vai se apossar de você, como se apossou de Davi, e nunca mais o deixou. Está entendido que ele viveu a graça, está entendido porque Natan chegou para ele e falou, você errou, você falhou absurdamente, você induziu a morte, você mandou matar indiretamente ou diretamente, você se deitou com Betseba. Mas Deus é tão Deus que Ele não falhou na sua palavra. E o Espírito Santo de Deus sempre trazia Ele para aquilo que era o propósito e a vontade de Deus. Ao ponto do ventre de Betseba foi o ventre que gerou a Salomão, que substituiu Davi. Em nome de Jesus, põe a mão de novo na tua cabeça. E fala, Espírito Santo de Deus, eu estou enamorado de Jesus, e eu vou viver, aleluia, essa máxima de ter o teu Santo Espírito dominando a minha vida, controlando a minha vida, governando a minha vida, não me deixando à beira do caminho com as minhas tristezas, frustrações. Eu estou imune, eu estou igual a Paulo, aleluia, eu não estou mais nessa dimensão desse mundo, a tua escolha foi o suficiente, o teu banquete foi servido, e eu estou nesse banquete, eu estou nos teus planos, meu Deus, aleluia, eu vou viver revolução, eu vou fazer revolução. Fica de pé em nome de Jesus, aleluia, indiscriminadamente, vem todo mundo da igreja aqui para frente, nós vamos terminar o culto aqui na frente, mas você foi convidado especial para participar desse banquete. Eu sinto o gozo do Espírito Santo de Deus pela tua vida. Eu vou encontrar tantas vezes com você, até Jesus voltar, ou até o Senhor der uma direção para a gente não estar mais aqui, está lá no Irã, sei lá onde. Quem topa ir para o Irã comigo? Levanta a mão. Estou vendo os valentes aqui. Tem os valentes de Davi, tem os valentes do Abudão, aleluia, e com esse nome árabe, né, vai ficar, amém, você consegue sentir no teu espírito o quanto você é especial para Deus? Você consegue entender que tamanho de revolução que o Senhor escolheu você? Cara, eu sou apaixonado pela forma que Samuel, revelado pelo Senhor, ele foi tão incisivo, tão enfático. Samuel falou, só me ofereceram essas alternativas, e não é nenhum desses. Então, com certeza é aquele que está tomando conta, que é anônimo. Talvez você até imaginasse, porque, na boa, era muito gostoso Davi, sozinho, no meio daquele campo, com os animais do seu pai, não tinha encheção de paciência dos seus irmãos, que eram cri-cri, eles eram chatos demais. Amém, o meu irmão não é assim, ele é lindo, ele é maravilhoso. Às vezes era um pouquinho, mas passou. Quem conhece meu irmão sabe por que eu estou brincando assim. Mas o que eu tenho certeza absoluta, ouça, essa palavra não é minha, é de Deus. E vê o desdobramento dela na tua vida. Você é aquela pessoa que Deus escolheu para fazer
nesse tempo, nesse cenário, como Davi, no tempo dele, no cenário dele, as coisas mais loucas, desafiar gigantes, falar para o gigante, não é você, não é que eu tenho que enfrentar você, eu quero a tua cabeça nas minhas mãos. Eu me lembro da Giovana, num tempo tão absurdo de perseguição. Eu fui parar em Jundiaí, num tempo muito louco de perseguição. Depois, fui para outros lugares. Ô, bispo, você estava em crise, você ia para os lugares? Não, eu era igual Pedro, eu era obrigado a ir para poder, enfim, cumprir aquela etapa do plano de Deus. Mas eu me lembro da Giovana. A Giovana tinha 9 anos de idade. E a gente estava longe, há alguns dias, bastante dias, estava longe há uns 30 e poucos dias. E ela pediu para orar junto comigo. E na oração dela, 9 anos, eu falei, meu Deus, tu fala mesmo. Ela pegou o telefone e ela falou, pai, eu quero orar por você. Eu falei, claro, filha, ora. Eu achando que ia vir aquela oraçãozinha. Abriu a boca e ela falou, Senhor, abençoa o meu pai. Tu conheces o coração dele. Abençoa o teu apóstolo. Tu sabes como ele se serve, como ele te ama. Eu comecei a prestar atenção, eu falei, Deus. Aí rolou um fala Jeová. Aí ela virou e disse assim, Senhor, faz com que essas pessoas venham pedir desculpa para eles. Eu ouvi e eu falei, Senhor, como na tua palavra, ou eles vêm e pedem desculpa, como foi com Paulo. Eu falei, que idade tem essa menina? E ela estava se referindo a Atos 16, que Paulo falou, não vou sair daqui não. Cidadão romano, injustamente sofrendo tudo isso, que venham as autoridades me tirar daqui. Lembra disso? Aí ela continua, e ela fala, Senhor, eu estou pedindo no teu nome, na autoridade, é assim a oração, na autoridade do teu nome, ou eles vêm e pedem desculpa, ou nós queremos a cabeça deles na nossa mão. Eu falei, uau, virou oração de guerra daquelas caprichadas. Eu falei, acabou a oração? Eu falei, filha, tranquilo, Deus já está operando. E está mesmo, porque Deus fez uma menina declarar. Querido, a decisão de Deus já é. E Deus está falando para você. Vai ficar muito melhor do que um dia foi. Porque você é meu, porque você é minha. Porque aquilo que eu, no ventre da tua mãe, eu escrevi todos os dias. E eu vou logo avisando, não tem tempo perdido não. Mas tem o desejo maior de Deus que vai acontecer. Muito louco. Chama ele, é ele. Não demora a chegar, por favor. Não perde tempo. Esquece os teus conflitos internos. Esquece aquilo que tão ardilosamente tirou você de campo, jogou você. Vai lá para o... Qual é o nome daquele negócio de corrida de Fórmula 1? Onde os mecânicos ficam. Para o boxe. Não é nem para o acostamento. Vai para o boxe. Não deixa mais isso acontecer. Eu tenho orado incessantemente pela tua vida. Tem derramar. E hoje, quando o Senhor falou pela manhã no meu coração, você está entendendo o que eu estou fazendo? Eu estou chamando aqueles que eu escolhi, aqueles que eu desejei. E enquanto eu não ocupo esse espaço, enquanto eu não atendo e venho sentar, e ele disse, não, ninguém vai comer enquanto ele não chegar.
O que Deus está para fazer acontecer através da tua vida e que não vai acontecer se você não entender rápido e não for para o banquete? Quem quer ir para o banquete e definitivamente? Levanta sua mão. Fala, eu preciso desse banquete. Eu não vou mais fazer de difícil, eu não vou mais fazer charme. Eu quero derramar desse óleo, eu quero derramar dessa unção. Aleluia. Repete comigo, Deus tem uma nova unção para a minha vida. E ela vai começar a acontecer a partir de hoje. Aleluia, está nascendo dentro de mim uma alegria, um desejo tão grande. O Senhor já está me trazendo à mente as pessoas, aleluia, que eu vou ligar hoje, que eu vou ligar amanhã de manhã e vou dar notícia. Eu tenho uma boa notícia para te dar, aleluia. E Deus vai dar palavras de conhecimento, Deus vai dar palavras que serão completas, palavras de revelação, palavras de discernimento, cadeias vão quebrar, aleluia. Oh, diga uma nova unção. Eu quero. O Senhor decidiu, é agora, em nome de Jesus. Agora fala, você não vai pegar carona com ninguém vai te dar carona, é você. Você vai falar, Espírito Santo de Deus, se apossa de mim, aleluia, Espírito Santo de Deus, aleluia, aleluia, se apropria de mim, aleluia, faz com que esse desejo teu seja também o meu desejo. Eu quero ter muitos momentos de qualidade contigo, aleluia, eu quero viver, aleluia, alegria, oh, que ninguém pode tirar. Eu quero viver essa alegria, eu quero te, aleluia, amar, eu quero te servir, eu quero estar ao teu lado. Se apossa de mim e nunca mais me solta, Senhor, nunca mais me solta, meu Deus. Recebe essa unção na tua vida, recebe da mesma maneira que Davi recebeu, aleluia, oh, aquele chifre, aleluia, aquele óleo, aquele derramar, aleluia, selado sobre a vida de Davi, fez ele vencer gigantes. Não foi um apenas, fez ele vencer gigantes, fez ele, aleluia, saltar muralhas, fez ele do nada, do pó, de tudo que estava queimado, pegar o despojo, fez ele, aleluia, conhecer as vitórias na guerra, nunca a derrota, mas as vitórias, aleluia, fez ele, aleluia, por causa desse momento, aleluia, desse momento, ele deixou de ser pastor, aleluia, ele já era rei, tinha uma caminhada, aleluia, teve uma caminhada, mas durante toda a caminhada, ele tinha a excelência de rei, ele tinha a autoridade de rei, aleluia, e o rei que se relaciona, o rei que ouve, aleluia, aquele que o chamou, o rei, aleluia, que tinha soberania, o rei, aleluia, tudo isso ele viveu, tudo isso, aleluia, foi a sua história, e o Senhor está te dizendo, a tua vida vai sair do anonimato, aleluia, vai sair do anonimato, não é mais o que você pensa de você, não é mais o que os outros pensam de você, não, aleluia, é o que eu pensei desde o ventre, é o que eu fiz desde o ventre. Recebe essa unção, recebe esse poder, recebe essa verdade na tua vida, em nome de Jesus. Levante suas mãos, vai com essa marca para a tua casa, vive essa verdade. Eu vou falar uma coisa para você, hoje, amanhã, você vai falar sobre Jesus e o teu coração vai explodir de gozo. Hoje, amanhã, você vai falar com Ele e o teu coração vai explodir de gozo.
Hoje, amanhã, você vai orar por pessoas. Você vai falar do Senhor para as pessoas e o teu coração vai explodir de gozo no Senhor. Que o amor de Deus, a graça salvadora de Jesus Cristo, a comunhão com o Espírito Santo de Deus esteja sobre a tua vida hoje e para sempre. Como servo do Senhor, eu te abençoo. Vai em paz. Em nome de Jesus. Amém e amém. Abraça quem está do teu lado. Fala, eu te amo.